grato por ter enfrentado essa chuva e estar aqui para nos deleitar com a sua palestra. Tem que agradecer. Agradecer a oportunidade de trabalhar. Trabalharmos juntos, né? Muito boa noite a todos. É uma alegria sempre renovada estar nessa casa. Eu estava dizendo para o meu amigo todo da alegria, da satisfação de receber tantas energias positivas, né? Quando a gente adentra esse espaço, né? Essa casa de estudos, de orações, né? E é muito bom. Eu vou falar hoje, eu trouxe um estudo para dividir com vocês, porque estamos todos estudando, e eu sou estudante também, né? E queria dividir isso com vocês. O tema que eu escolhi é Educação para a Morte. E ele foi baseado num livro do professor Herculano Pires, que foi contemporâneo de Francisco Cândido Xavier. Talvez muitos não o conheçam, mas o professor Herculano Pires foi escritor, jornalista, cronista, professor, filósofo e escreveu muitas obras interessantes e era um profundo conhecedor da doutrina espírita, tanto que lhe valeu o seguinte comentário do benfeitor Emmanuel, que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec. Então, para vocês verem a estatura espiritual desta figura que já se encontra agora na pátria espiritual. Então vamos rogar a Ele, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, que nos inspire, que nos dê tranquilidade para falarmos um assunto que ainda para nós é tabu, a morte, que nos assusta tanto ainda, né? Em pleno século XXI, e com tantas e tantas informações que Jesus nos enviou através da sua própria vida, através dos seus emissários e através do Consolador, que Ele um dia rogou ao Pai que nos concedesse. Não é? Então nós vamos falar da morte hoje sobre um prisma diferente, sobre um aspecto diferente, ou seja, sobre as luzes do Consolador. Não é? E eu trouxe para embasar a nossa conversa duas questões de O Livro dos Espíritos. A primeira questão é a questão 132. Na questão 132, Allan Kardec pergunta à equipe espiritual do Espírito de Verdade: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, qual é a finalidade de nós encarnarmos? Porque nós sabemos que nós somos seres espirituais, não é? Por que a necessidade de encarnar? E a equipe espiritual responde da seguinte maneira: Deus lhes impõe, é uma imposição, a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Então todos nós estamos sujeitos à encarnação, porque um dia fomos criados pela suprema inteligência, simples e ignorantes, como princípios espirituais, não é? E hoje estamos estagiando já no quarto reino da matéria, ou seja, o reino nominal. Então Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, claro, uma perfeição relativa, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação, ou seja, viver a vida cotidiana, a vida material, como homens e mulheres normalmente, né? A encarnação tem ainda uma outra finalidade, dizem os espíritos, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Porque o nosso Pai e a suprema sabedoria, Ele nos fez com um propósito, né? Todos nós temos a nossa participação na obra do Criador. Então, na medida em que encarnamos, na medida em que experienciamos, vamos adquirindo valores que vão nos levar ao saber,
que nos conduzirá então à sabedoria. Não é? E vamos desenvolvendo então todas as virtudes que estão em germe dentro de nós, porque foram aí colocadas pelo Criador, assim como a sua lei única e indivisível, a lei natural, que está gravada na nossa consciência, como nos explicam os Espíritos também em O Livro dos Espíritos. A encarnação tem a outra finalidade, que é de pôr o Espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. E é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É desta maneira que, concorrendo para a obra geral, também progride. A ação dos seres corpóreos, comentário de Kardec a essa questão, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então somos todos interdependentes. Somos todos diferentes, cada um de nós traz uma bagagem de experiências, de aquisições diferentes, e que nós temos que compartilhar, não é? Compartilhar uns com os outros, para avançar, para evoluir, para progredir, a fim de nos tornarmos espíritos puros, que é o nosso objetivo. Pensando um pouco nessa questão e vendo ali a figura de Jesus, eu me lembrei do seguinte: o que fez com que um espírito do quilate de Jesus, o Cristo, né? Ou seja, aquele espírito que já atingiu o último grau da escala dos espíritos puros, descesse das suas esferas magnificentes, onde ele reside com seus pares, e ele convive diretamente com a divindade, que fez com que o espírito desse quilate viesse à terra e tomasse um corpo de carne, encarnasse, para viver como um homem, compartilhando das nossas experiências materiais. E esta resposta é a resposta que está em toda a mensagem do Evangelho. Ou seja, Jesus veio para que nós tivéssemos o conhecimento e que nós temos um Pai. Um Pai. Foi o primeiro a chamar Deus Pai, Jesus. E esse Pai é bondoso, é misericordioso, é poderoso, é extremamente zeloso da sua criação, dos seus filhos. É um Pai que se preocupa conosco. É um Pai que está sempre à nossa procura. Essa é a coisa mais importante que Jesus veio nos dizer: que nós somos criaturas, ou seja, seres criados por um ser supremo, não é? E o professor Humberto Roder dizia que só Deus é criador. Nós somos todos co-criadores, como nos ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, não é? Só Deus é criador, porque criar, no latim, é manifestar a essência em forma de existências. Isso é criar, e isso é um atributo da divindade, nosso Pai. Nós todos pegamos aquilo que Ele já criou, ou seja, o fluido cósmico universal, e vamos manipulando e transformando naquilo tudo que nós necessitamos para experienciar. Então encarnamos, tomamos corpos de carne para experienciar e, experienciando, reunir todos os conhecimentos que necessitamos para avançar. E a outra coisa importante que Jesus falou, além de nos dizer que Deus é Pai, foi que o objetivo principal
ou seja, o objetivo fundamental da nossa encarnação é a nossa comunhão com Deus Pai. Com Deus Pai. Esse é o objetivo final das nossas vidas. Esse deve ser aquele objetivo com quem devemos concentrar todas as nossas forças, todas as nossas lutas, para que o reino de Deus, como dizia Jesus, né, seja instalado por Ele, pelo Pai, dentro de nós. Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Mas, para que essa obra se realize dentro de cada um de nós, Ele necessita da nossa cooperação. E, por incrível que pareça, uma obra magnífica foi editada no século XIX por um judeu polonês chamado Abraham Joshua Heschel. E o título dessa obra é Deus em Busca do Homem. E gerou até comentários do Papa na ocasião, dizendo o seguinte: por que nós, cristãos, não pensamos em escrever uma obra dessa? Porque a gente pensa o seguinte, sempre que nós estamos à procura de Deus, que nós estamos, não é, buscando Deus, mas não é verdade. Ele, nesse seu livro, ele defende essa tese que é perfeitamente endossada por Jesus. E eu vou dizer por quê. Porque Deus está em busca de todos nós. Porque um dia, cada um de nós se afastou dele, se afastou desse Pai de inteiro amor, de inteira sabedoria, esse Pai que está pleno, febril de amor pelos seus filhos. E um dia nós viramos as costas para Ele. E então Ele nos busca. Ele nos busca. E Ele nos busca no templo interior, no templo da consciência, onde Ele fala conosco através da sua lei, que está ali gravada. Ele conversa conosco, Ele nos intui, Ele nos ampara, Ele vai pouco a pouco modificando o curso dos acontecimentos da vida de cada um de nós. Quem é que nunca percebeu que de repente parece que a sua vida deu uma guinada, deu uma modificada? Em certo momento tudo parecia assim meio complicado e de repente tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque Ele está em nós, assim como nós estamos nele. E Jesus, na sua parábola magnífica, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32, Ele vai contar a parábola do filho pródigo, que é dita pelos teólogos como o Evangelho dentro do Evangelho. Ou seja, a parábola do filho pródigo resume todo o Evangelho numa parábola. E que Jesus conta nessa parábola? Ele fala de um pai e de 2 filhos. Quem é a figura central da parábola? O pai. O pai. E um pai tomado de amor, em busca do filho, que pegou a sua parte da herança e foi para um país distante, ou seja, encarnou. E aí dissipou todos os seus haveres. E quando já estava no fundo do poço, quando estava em desespero, quando ele já estava sem mais nada, ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele se lembra de Deus. E aí ele resolve voltar para a casa do pai, porque ele diz: eu aqui passo fome e não tenho o que comer. E ele invejava os porcos que comiam aquelas vagens de alfarroba e desejava ser como um porco, para ser feliz como eles. Mas ele se lembrou que ele tinha um pai. E na casa do seu pai não faltava pão. O mais simples dos empregados, dos operários do seu pai, tinha pão em abundância. E ele estava ali a morrer de fome. O que ele faz? Ele se levanta e ele pensa: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão. E dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Aceita-me, não somente como um dos teus trabalhadores. E toma a decisão. E volta para a casa paterna. Mas qual não é a surpresa? Que o pai, ao vê-lo de longe, sai correndo na direção dele.
E vocês imaginam uma sociedade como a sociedade patriarcal de 2000 anos atrás? Um homem, um pai de família, ele jamais corria. Um pai de família, um patriarca, como eles tinham naquela concepção, naquela época, ele era um homem que andava lento, que andava ereto, que era respeitado, jamais corria. E Jesus conta de um pai que corre na direção do filho, e o abraça, e o beija, e antes que ele se humilhe, ele se desculpe, o pai, e coloca um anel no dedo, manda que venham roupas novas, calçado nos pés, e manda dar uma festa, porque estava à espera do filho. E só quem foi rejeitado um dia pode entender esta decisão do pai. Somente aquele que foi rejeitado pode imaginar, aquele que ama realmente e que um dia foi rejeitado, e que um dia recebe de volta aquele que o rejeitou, pode entender o amor de Deus por cada um de nós. O Pai está à nossa procura. O Pai quer nos abraçar, o Pai quer nos beijar, o Pai quer nos afagar, o Pai quer nos conduzir, mas nós, teimosos, relutamos e teimamos em nos afastar. E durante a nossa vida física, nós nos perdemos, porque a vida física, ela é muito atraente, não é? A vida física, ela traz muitas fascinações, ela tem muitos atrativos, não é? Ela é prazerosa, muitos prazeres, muitos gozos, muitas coisas para curtir. Só que nós não imaginamos, quando estamos nessa volúpia de viver a vida física, do ponto de vista da matéria, que isso é passageiro, porque nós não somos daqui. A terra não é o nosso lar. Aqui é somente uma escola. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos na terra, peregrinos. E voltaremos um dia para o mundo espiritual, mas não da mesma maneira com que chegamos. Então, a encarnação e a desencarnação, ou seja, o nascimento e a morte, são estações. São estações que marcam experiências. E em cada uma dessas experiências vestimos um corpo de carne diferente. As nossas personalidades, as nossas máscaras, para poder então entrar em contato com a realidade objetiva e experienciar. Né? E a misericórdia do Pai faz com que nós nos esqueçamos do nosso passado, como leu a nossa irmã no começo do nosso estudo dessa noite. A misericórdia do Pai faz com que nós não nos lembremos daquilo que nós fizemos. E eu me recordo de uma passagem de Francisco Cândido Xavier, certa vez com Divaldo Franco, quando eles saíram ali pelas altas horas da madrugada, já quase amanhecendo, depois dos estudos lá em Uberaba, em que Chico pega no braço do Divaldo e diz assim: meu irmão, se nós fôssemos examinar o nosso passado, e o passado da maioria das criaturas, nem pelo amor de Deus nós mereceríamos reencarnar. Tal é o número de barbaridades que nós já cometemos. Mas o nosso Pai nos ama infinitamente e nos perdoa nos dando sempre novas oportunidades. Vejam a história desse nobre, né, que foi lida aqui no começo, que volta num corpo de um lavrador para aprender o valor do trabalho, para recuperar-se espiritualmente, para fugir daquele devaneio que ele tinha quando era milionário, quando ele tinha poder. E aquele poder fez com que ele se perdesse. E Francisco Cândido Xavier, certa vez, disse assim, que a maioria das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, é em função do excessivo apego às coisas transitórias, às coisas do mundo material. E Emmanuel é mais contundente ainda, porque numa página na obra
uma das obras da série Fonte Viva, ele vai dizer assim, que com os olhos da carne, nós só podemos contemplar aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. Então não nos iludamos, né? Vai chegar um momento para todos nós, e isso é uma fatalidade, em que nós estaremos dentro de um esquife, totalmente impossibilitados de mexer um único músculo. E qual é a coisa mais importante nesse momento? Mais importante. Nós temos que lembrar do filho pródigo e pensar o seguinte: nós temos um pai. E por mais que nós estejamos numa situação difícil, crítica, desesperadora, com medo, aflito, nós estamos sob a proteção do nosso pai. E eu quero contar uma historinha que eu já mencionei aqui uma vez, numa outra estada aqui, que é de Francisco de Assis. Mas é uma história muito bonita para mostrar essa fé que nós precisamos desenvolver e que ela vai ser desenvolvida e reforçada no instante do desencarne. E por isso é necessário a desencarnação, para que nós percamos todas as ilusões, para que nos desvencilhemos de tudo que não é nosso, que é emprestado, inclusive o nosso corpo físico. Porque o que é a morte, na verdade, se não alguém batendo a nossa porta e dizendo: me devolve o corpo? Não, mas é meu. Não, não é. O nosso corpo é material didático que vai para os processos de reciclagem. Mas nós continuaremos vivendo, nós viveremos para sempre. E essa é a boa notícia que Jesus nos dá também. Nós vamos viver sempre, somos seres espirituais, nós não vamos morrer jamais. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Então eu contava da história de Francisco de Assis. Francisco de Assis estava certo dia na Hungria com o Frei Leão, e havia uma nevasca muito forte, uma tempestade de neve muito forte, com chuva, e eles estava anoitecendo, e eles estavam cobertos de neve e molhados até os ossos, quando eles avistam então o mosteiro e batem na porta pedindo ajuda. Alguém lá com muito má vontade vem lá de dentro e abre aquela portinhola daquelas portas enormes dos mosteiros, né? Aquela portinhola, e pergunta: quem é? E ele diz: Francisco de Assis. E o cara lá de dentro diz: que Francisco de Assis nada, seus mendigos, e bate a porta na cara deles. Frei Leão começa a chorar. Nisso, Francisco de Assis se ajoelha e ora, e de repente ele se levanta e pula de alegria, e agradece ao Pai, e faz preces, e faz oração. Frei Leão então, vendo aquela cena, lhe diz: paizinho, o que aconteceu? Você enlouqueceu? Eles não abriram a porta? O que vai acontecer conosco? Ele diz: não, meu irmão, eu estou contente, sabe por quê? Porque agora nós atingimos aquele momento crítico que todos nós vamos passar, que é o momento da alegria perfeita. Agora somos só nós e Deus, não tem mais ninguém. E eu não preciso falar para vocês que nessa ocasião eles não desencarnaram, foram socorridos. Tamanha era a fé deste homem. E essa é a fé que nós temos que ter. Na hora que estivermos deitados no esquife, nós temos que nos lembrar: nós temos um Pai que nos abraça, que fala no nosso ouvido, que está inflamado de amor por nós, e nos sustenta nos braços, nos acolhe, nos beija e nos abraça. Essa é a primeira lição do Evangelho. Fé. E a fé, ela naturalmente tem uma filha primogênita, como nos ensinam os Espíritos, que é a oração, a prece. E quando eu falo isso, eu me lembro da experiência do nosso irmão André Luiz, num livro magnífico chamado Nosso Lar. Então, desde 1943, nós já não podemos alegar ignorância sobre o mundo que nos aguarda, para o qual retornaremos, não é verdade? Porque lá André Luiz traz informações detalhadíssimas sobre o mundo espiritual.
Então foi a surpresa do próprio Francisco Cândido Xavier quando começa a psicografar a obra, e ele fica emocionado com aquelas revelações, que mais parecia um filme do Spielberg, não é? Tal era a surpresa geral, que André Luiz e Emmanuel, certa noite, em desdobramento, o levam a visitar nosso lar, para que ele visse com os próprios olhos do Espírito, né? E aquilo que ele estava relatando era realidade mesmo, não era conto da carochinha, nem era obra de ficção. O mundo espiritual, as cidades do mundo espiritual, os avanços no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual é um laboratório, é lá que a gente desenvolve aquilo que depois nós vamos vir para experienciar aquilo. Então tudo primeiro acontece no mundo espiritual, depois verte para os mundos materiais. Mas a gente não se toca dessas coisas. Então, André Luiz nos relata no livro Nosso Lar, um livro magnífico, que foi tema de filme, de peças teatrais, e que eu já li algumas vezes e gostaria de ter ainda a oportunidade dessa encarnação de reler ainda mais. Porque cada vez que a gente relê, a gente encontra pérolas que estão ali entranhadas que a gente não havia percebido. E uma das coisas que eu queria dizer para vocês, que eu descobri ali, relendo essa obra, foi a seguinte, que André Luiz relata que ele esteve 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. E por que ele permaneceu 8 anos no umbral? Ele mesmo vai dizer, por vontade própria. Porque 8 anos ele foi levado ao umbral em função de um suicídio involuntário, devido a diversos excessos praticados naquela existência física, né? E ele vai parar no umbral. Ele se reconhece já não pertencer ao mundo dos vivos, mas ele não sabe se está vivo, se está morto, se aquilo é um pesadelo, e ele vê coisas horripilantes. Ele passa sede, ele passa fome, ele se sente com medo, ele se sente rejeitado, ele se sente abandonado, ele se sente esquecido, desamparado, e aquilo não passa. Ele se ajoelha, ele tem que beber aquela lama, ele tem sede, ele tem fome, ninguém o ajuda. Só aquelas gargalhadas, aquelas figuras satânicas ali dizerem, suicida, suicida. E ele dizia, mas como suicida? Eu morri numa mesa de operação, eu deixei o corpo numa mesa de operação, como suicida? Eu não me tirei a própria vida. Mais tarde vão lhe explicar que ele havia sido vítima de um suicídio involuntário, tinha abreviado a sua encarnação por causa de excessos. E eu queria pedir licença aos meus irmãos para ler a introdução do livro Nosso Lar para a nossa meditação. É muito importante. Então André Luiz, ele deixa uma mensagem chamada Mensagem de André Luiz, que está no livro Nosso Lar. Ele diz assim para nós: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar, imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano divino da eterna sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil
a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Diz André Luiz, continuando a mensagem: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é como um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição, uma morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Pergunta de André Luiz para todos nós. É assim que ele inicia essa obra magnífica, que a gente tem que meditar. Porque daqui a pouco nós vamos atravessar esse momento, não é? Nós vamos atravessar. Ninguém vai escapar. E nós temos que estar preparados, porque diz o professor Herculano Pires, isso deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas, não só nos templos doutrinários das crenças religiosas, mas nas escolas normais, de educação normal. Porque as escolas, por exemplo, as escolas de medicina, de psicologia, né, as escolas da vida física, elas ensinam a pessoa sobre a vida, mas ninguém ensina nada sobre a morte. A morte continua sendo um tabu, e por isso nós temos tanto medo da morte, porque desde criancinha nos colocaram na mente, que as religiões tradicionalistas nos trouxeram isso, que a morte seria então o aniquilamento, né? E que nós iríamos então para o céu, para o purgatório, para o inferno. Mas como as coisas da natureza, as coisas da vida material são pecaminosas, nos ensinaram assim: nós certamente vamos parar no inferno. Não é isso? E por isso a gente tem pavor da morte. Mas quando a gente chega a uma idade adulta e começa a raciocinar, a gente não aceita esse tipo de coisa, né? A gente sabe que isso é irreal, não tem fundamento. Isso está lá na questão 941, que Allan Kardec então faz a equipe espiritual. Eu vou só ler um trechinho. Eu não vou entrar na resposta toda do medo da morte, porque eu já comentei, mas eu vou ler o comentário de Kardec a esta questão. O homem carnal, diz Allan Kardec, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Seu comentário purificado, comentário de esperança. Nós vamos viver no mundo espiritual tal qual plantamos aqui, porque no mundo material nós temos então a sementeira, não é? Como diz o Espírito Emmanuel numa página do livro Justiça Divina. Aqui temos a sementeira. Nós plantamos para colher no mundo espiritual. Então, dia a dia, nós estamos colocando numa mala, numa bagagem, aquilo que nós vamos levar dessa experiência. E na estação de destino, nós teremos que estar com essa mala e abrir a mala lá, para examinar tudo que nós fizemos. Então, como é importante fazer o bem, pensar no bem,
falar do bem. Porque fazer o bem é bom, é saudável, é felicidade. Um outro aspecto importante que eu falava é o da oração, porque a oração é a filha primogênita realmente da fé. Da fé. E a fé não é crença, não, como eu muitas vezes pensei. Os Espíritos amigos nos esclarecem que fé não tem nada a ver com crença. Não é se você crê ou deixa de crer. Mas fé é entrega. Entrega. E a hora que nós estivermos no esquife, sem poder mexer nada, sem ninguém para poder dizer algo, não vou poder dizer, nós vamos então levantar a nossa fé nesse poder maior que nos governa. E aí nós vamos juntar nossas forças, como fez André Luiz um dia no umbral, depois de 8 anos no umbral. Ele se ajoelha e faz uma oração do fundo do coração. E quando ele abre os olhos, ele percebe o instrutor de nosso lar ao lado dele, que vinha recolher. E ele diz lá que esse instrutor, Clarencio, Espírito Clarencio, estivera visitando ele durante os 8 anos que ele esteve ali no umbral, a pedido da própria mãe de André Luiz, que se encontrava em regiões muito mais elevadas que o plano de nosso lar. Ela pede, ela interfere, e o benfeitor Clarencio vem visitá-lo lá. Só que ele está tão revoltado, ele está tão agoniado, que ele não abre condições para ser ajudado. Mas um dia que ele, como filho pródigo, entra no máximo da exaustão, do desespero, quando já não tem mais força de gritar, de fugir, de correr, de mal dizer, ele se ajoelha e faz uma prece a Deus. E nesse momento ele abre os olhos e a ajuda chegou. A ajuda chegou e ela vai chegar sempre, porque nós temos então a intercessão. Intercessão. Os nossos queridos, nossos irmãos que estão hoje na pátria espiritual e que estão mais à frente da nossa jornada evolutiva, eles vibram por nós, torcem por nós e nos aguardam e esperam todas as oportunidades para nos ajudar. Só que nós precisamos buscar o quê? Conexão. E conexão é trabalho e prece. Não adianta orar só, porque a oração sem obras é letra morta. Nós precisamos trabalhar para o bem, porque essa é a nossa licitação. Nós fomos criados por aquele que é todo bom, e temos que trabalhar na sua obra, que é a obra de beleza, que é a obra de harmonia, que é a obra de perfeição, que é uma obra de felicidade para todos nós. Eu queria comentar rapidamente, porque eu acho que já estourei um pouco o meu horário, né? Mas rapidamente sobre esse livro aqui do nosso irmão Jacó. Eu não sei se os irmãos, a maioria talvez conheça esse livro, mas é um livro magnífico, principalmente para nós que somos militantes do movimento espírita, que trabalhamos nas casas espíritas, nas casas espiritualistas. Porque irmão Jacó é um pseudônimo adotado por Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira por muitos anos. E era um homem riquíssimo, foi um homem muito bem sucedido como empresário. Ele que trouxe o selo Odeon para o Brasil e que praticamente iniciou a indústria fonográfica no Brasil com aqueles discos de vinil. E numa época em que ninguém queria editar livros espíritas, Frederico Figner diz o seguinte: se ninguém quer editar, nós vamos fazer uma editora aqui na FEB e vamos editá-los aqui. E assim nasceu a editora de livros espíritas da FEB, obra de Frederico Figner. Só que esse nosso irmão, quando ele vai para o mundo espiritual, ele tem uma surpresa muito grande, porque ele se vê extremamente apagado, sem luz, e vê muitos irmãos que labutaram com ele ali nas fileiras espíritas,
iluminados. Ele conta o caso de uma professorinha que estava num grupo que era levado por Bezerra de Menezes para a parte espiritual, depois do desenlace, e que ela estava radiante de luz, com a professora do lado. E ele conta que ele sentiu inveja daquela luz. Ele não entendia por que ele não tinha aquela luz. O que faltou? E aí depois ele é esclarecido numa sessão mediúnica no espaço por Bittencourt Sampaio. Ele diz o seguinte: Jacó, olha para você, olha para dentro de você. Você fez muita coisa para fora, mas você se esqueceu do principal. Você esqueceu de você. Olha para dentro de você. O mais importante, meus irmãos, não é o exterior, não são as obras materiais, é a evangelização de nós mesmos. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, na sua obra magnífica de psicologia transpessoal, que nós podemos resumir a nossa viagem evolutiva pelo mundo nominal em 4 partes. Ou seja, a primeira parte, diz ela, nós precisamos nos conhecer. Nos conhecer. E a gente precisa olhar para dentro, para olhar para nós, sem máscaras, sem subterfúgios, sem julgamentos, sem culpa, olhando para aquilo que nós somos mesmo, imperfeitos, mas a caminho da perfeição, porque todos nós um dia seremos anjos, não é isso? É uma fatalidade e uma bênção do nosso Pai. Então, a outra coisa que a benfeitura diz é o seguinte: que a segunda etapa é aprender a viver. Então, aprender a nos conhecer, aprender como viver em plenitude. E para isso que Jesus veio também, quando ele nos disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E a terceira etapa é aprender a ser, não aprender a ter, ou a reter, ou a abusar, porque nós não temos nada, tudo é emprestado. Aprender a ser nós mesmos. E a última etapa é aprender a amar. Esse é o ponto mais alto. Esse é a plenitude, então, da jornada evolutiva do Espírito no mundo, nesse mundo, no reino nominal. Quando vamos adquirir aquelas 2 asas, né, que nos dizem os benfeitores espirituais, a asa da sabedoria e do amor, para desferir voos mais altos, rumo ao infinito, rumo à eternidade. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pela atenção, e é um prazer muito grande realmente estar. Obrigado pelas energias, né, pelos esses olhares de bondade, esses olhares de doçura, de acolhimento que eu recebi aqui essa noite. Muito obrigado.